Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Mais um dia que o Senhor fez, hoje 7 de julho de 2023. Capítulo 37 diz, partilhando sua mensagem de vida, sabe? 1 João capítulo 5, verso 10, a parte A diz, quem crê no Filho de Deus tem testemunho de Deus nele. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, diz que a vida de vocês ecoa a palavra do Senhor. As notícias sobre sua fé em Deus são conhecidas. Já não temos mais nada a dizer. Vocês são a mensagem, amém? É isso, Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Todos nós temos uma mensagem de vida para compartilhar, seja a nossa história, um testemunho de vida, como o Senhor nos resgatou, seja a própria palavra de Deus, através da sua vida. Quando você se tornou cristão, você tornou-se também mensageiro de Deus, Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse, falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2 e o verso 17. Você pode sentir que não tem nada, para compartilhar, mas isso é apenas o diabo, sabe? Tentando mantê-lo em silêncio, te paralisando. E você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. E a Bíblia diz que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Como diz em 1 João capítulo 5, versículo 10. Então, essa mensagem de vida, ela está dividida em 4 partes, sabe? Seu testemunho, que é a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus, as suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus já lhe ensinou, as suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu, e as boas novas, a mensagem de salvação. Então, a sua mensagem de vida inclui o seu testemunho, que é o primeiro que vamos discorrer aqui nesse livro. O seu testemunho é a história de como Cristo transformou a sua vida. E Pedro ele nos diz que fomos escolhidos por Deus para fazer sua obra e falar por ele, a fim de dizer aos que estão nas trevas ou na luz a diferença que ele fez por vocês. 1 Pedro, capítulo 12, versículo 9. Essa é a essência, sabe, do testemunho. Simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, Não. Comprove a verdade ou insista a determinado veredito, Não, esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu e o que viu, Jesus, ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E não vocês serão meus advogados. Então, são os testemunhos de Jesus, Ele quer que você conte a sua história aos não cristãos. Então, dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único, sabe? Não há outra história exatamente igual à sua. Então, somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, ela perderá a sua importância. E você pode não ser um mestre na Bíblia, O mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata da sua vida. Até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal da gente, Na verdade, o seu testemunho pessoal ele é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem como você, como um cliente satisfeito. Logo, vão lhe dar mais credibilidade, Então, sabe, é mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios. E as pessoas gostam de ouvi-las, As histórias, elas captam a atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. E os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, mas tem uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram,
Então, histórias compartilhadas cria uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. E outra vantagem no testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos, que não aceitam a autoridade da Bíblia, escutarão sem resistência uma modesta história pessoal. Foi por isso que em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras. E a Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Sabe, então a melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho, e então memorizar os pontos principais. Divida-o em 4 partes do seu testemunho. Diga assim: o primeiro ponto: como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Como eu era antes, Como eu percebi que precisava de Jesus? O terceiro ponto: como comprometi minha vida com Jesus? E o quarto ponto: a diferença que Jesus faz em minha vida. A diferença que Jesus faz em minha vida. Liste essas 4 partes, do seu testemunho. E você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato de sua salvação. E você tem uma história para cada experiência em que Deus o auxiliou. Faça uma lista de todos os problemas, circunstâncias e crises nos quais Deus interveio a seu favor. Então seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com a situação do seu amigo não cristão, sabe? Situações diferentes pedem testemunhos diferentes, E a sua mensagem de vida inclui também as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, envolvendo problemas, envolvendo tentações e outros aspectos de vida, E Davi orou: Deus, ensina-me lições para viver, para que eu permaneça no caminho. Está lá em Salmo 119, verso 33. Olha, gente, infelizmente é comum não aprendermos nada com o que nos acontece. Sobre os israelitas, a Bíblia diz repetidas vezes: Deus, ele resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente seus pecados os destruíram, Está lá em Salmos 106, versículo 43. Era um povo que via tanto milagre, Deus abriu o mar vermelho. Deus mandava chuva, mandava água, maná do céu, Fazia chover o maná do céu para eles comerem, saciar sua fome, saciava sua sede. E o povo esquecia, Esquecia tudo isso e começava a reclamar, começava a lamentar. E a Bíblia diz, quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro. Está lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 12. Escreva, as principais lições de vida que você aprendeu para que possa compartilhá-las com outros. Devemos ser gratos e Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu os livros de Provérbios e Eclesiastes, que estão repletos de lições práticas para a vida, de todas as experiências que ele teve. Então devemos ser gratos, a Deus por dar essa sabedoria a Salomão e permitir ele escrever tudo isso para a gente aprender, Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam, não é verdade? Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. E eu insisto em que você faça uma lista, das lições aprendidas, a menos que as tenha anotado. Você provavelmente não tem o hábito de pensar nelas, Eis algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus me ensinou com o fracasso? Aquele fracasso que você passou, aqueles problemas. O que foi que Deus me ensinou e te ensinou com a falta de dinheiro? Quais foram as lições que você aprendeu com a ausência do dinheiro?
O que Deus me ensinou com a dor, né, com a tristeza ou até mesmo a depressão? Qual foi o aprendizado que você tirou disso? O que Deus me ensinou durante a expectativa, né? Quando a gente cria expectativa em alguém, o que foi que Deus te ensinou? O que foi que você aprendeu em relação a isso? O que Deus me ensinou com a doença, né? O que é que Deus tem me contado, me ensinado em relação à doença? O que Deus me ensinou com a decepção? E o que aprendi com minha família, a minha igreja, meus relacionamentos, o grupo a que pertenço e os que me criticam? Uau, né? Faça aí essas perguntas, anotem mesmo. Comece a meditar o que você aprendeu com tudo isso. E a sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus, sabe? Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. Sabe, a vida do cristão, a gente está aqui, né, em constante amadurecimento, a gente está aqui na terra, né, sempre vamos sofrer provações, né, sempre vamos sofrer lutas, porque o Senhor disse, né, que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, querido, querida, tudo que você está enfrentando hoje, saiba que é para o seu amadurecimento, é para uma lição, é para você crescer, sabe? Como esses ensinamentos que eu falei, né? O que Deus me ensinou com o fracasso, o que Deus me ensinou com a falta de dinheiro, com a tristeza, com a expectativa que eu criei, com a dor, com a doença, com a decepção. O que eu aprendi com relacionamentos, com a família, com a igreja e com as pessoas que me criticam. Uau, né? É isso. Então, voltando aqui para o outro ponto, sua mensagem de vida inclui compartilhar a sua paixão pelas coisas de Deus, né? Isso, ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente ele detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, ele o faz sentir uma paixão, né, por algo que realmente importa para ele, de modo que você possa ser o seu porta-voz no mundo. E pode ser uma paixão por um tipo de problema, né? Por um propósito, por um princípio, por um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação, sabe? Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam interesse. E Jesus disse, o coração do homem determina o que ele fala, né? Está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34. E temos na Bíblia, sabe, 2 exemplos disso. Davi que declarou o grande interesse que tenho por ti, pela tua casa, arde como uma fogueira dentro de mim. Está em Salmo 69, verso 9. E Jeremias também que disse, a tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos, não posso me manter em silêncio, meu Deus. Jeremias capítulo 20, versículo 9, que forte, né? Então é isso, gente. Sempre quando você for falar a respeito do interesse, né, daquilo que te desperta interesse, pode ter certeza que desperta o interesse de Jesus, né? E Deus, ele concede a algumas pessoas esse ardor, né, para defender uma causa. É quase sempre um problema, né, que foi sentido na pele, uma violência, um vício, a esterilidade, a depressão, a doença ou alguma outra dificuldade. Às vezes ele faz as pessoas sentirem um impulso, né, para falar em nome de grupos que não podem falar por si mesmos, os que ainda não nasceram, os perseguidos, né, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos, os que não tiveram direito à justiça. E a Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos, sabe? E Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de implantar igrejas, né? Fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ser recebido de Deus, né?
A paixão por alcançar determinado grupo de pessoas com o evangelho, homens de negócios, pode ser adolescentes, estudantes, estrangeiros, jovens, mães ou aqueles que praticam determinado esporte ou lazer. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus, Ele nos concede diferentes paixões a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. E você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão, não. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens da vida uns dos outros, porque ninguém tem tudo para dizer, sabe? Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa, porque a Bíblia diz, é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente, né? Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 18. É isso, a sua mensagem, sabe? A mensagem de vida inclui as boas novas, a sua mensagem de vida. O que são as boas novas? As boas novas, elas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim mediante a fé. Você vê essa passagem lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Sabe, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para anunciar aos outros. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. As boas novas consistem nisto, sabe? Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas, mas nem todo o treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo enquanto você não tiver assimilado as 8 convicções expressas no capítulo anterior, né? O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como Deus os ama, sabe? Então, é isso, sabe, gente? Deus, Ele nunca criou uma pessoa porque não sentisse amor, né? Todos são importantes para Ele. Deus ama todo mundo, todos nós somos amados por Deus. E quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo, eu os amo tanto, eu os tanto que os amo, né? Como eu amo vocês. E a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, né? 2 Coríntios, capítulo 5, 14. É isso, o teu amor nos constrange, Deus. Sempre que você se sentir apático, sabe, ouvinte, sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz, sabe? Quando você se sentir perdido, sem rumo, traga à memória o que Jesus fez por você e por mim naquela cruz, sabe? Você deve se preocupar com os que ainda não creem, né? Porque Deus, Ele se preocupa. E o amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz, no amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro, ele afasta o medo, né? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Está em 1 João, capítulo 4, e o versículo 18. Um pai, sabe, ele se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o filho, porque o amor por aquele filho é maior que o medo. Se você tem medo de compartilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que encha seu coração de amor por essas pessoas. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora, né, todo o medo. E a Bíblia diz, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida, né? Está em 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 9. Então, sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus, você precisa começar a orar por ele, servindo em amor, compartilhando as boas novas de Jesus, né?
E enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir, sabe, em buscá-lo. E a igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? O que eu e você estamos fazendo? Convide-as para ir à igreja ou para participar de seu grupo. Conte sua história. Presenteie-as com este livro, por exemplo, Leve-as para jantar. Ore por elas diariamente até que sejam salvas, porque seu campo missionário está ao seu redor, sabe? Como eu falei no capítulo anterior, a gente não precisa ir para a África, para as nações, gente. Nosso campo, missionário está ao nosso redor, é daqueles mais próximos a nós, E a Bíblia fala, sabe, em Colossenses capítulo 4, versículo 5, que aproveitem o máximo das suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Olha aí, tá vendo? Então é isso, alguém irá para o céu por sua causa? Fica aí essa pergunta, será que alguém vai para o céu por causa de você? Porque você anunciou a palavra de Deus para ela? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer, estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho? Meu Deus, forte, né? Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. Imagine, A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo o mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Glória a Deus. Então, nesse livro aprendemos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Aqui Ele nos fez para que fôssemos membros de sua família, para que fôssemos exemplos de seu caráter, exaltadores de sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Desses 5 propósitos, o 5º ele pode ser realizado somente neste mundo, que é mensageiros do Evangelho. A gente só pode fazer isso enquanto a gente tiver vida aqui na Terra. E continuaremos a exercer, os outros 4 na eternidade, A gente vai ser membro lá no céu, a gente seremos exemplo do caráter de Deus lá no céu. Vamos ser exaltadores da sua glória lá no céu, ministros da sua graça lá no céu, não é verdade? Mas mensageiros do Evangelho lá no céu a gente não pode ser só aqui na terra, Por isso é tão importante, sabe, propagarmos as boas novas, como é importante. E temos um tempo curto, para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir nossa missão. Nosso tempo é curto aqui na terra, sabe, querido, querida, não há tempo a perder. Nosso Deus está voltando, faça sua parte, cumpra o seu propósito. Você descubra o seu propósito e use os meios que o Senhor te deu. Se for no ministério infantil, faça. Se for evangelizar na rua, os jovens e adolescentes, faça isso. Use as ferramentas que o Senhor te deu. Talvez era tudo isso, querido, querida, que eu e você precisávamos ouvir, não é verdade? Pegue agora, chegou o momento da reflexão. Pegue agora o teu caderno, a tua caneta e anota aí, Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio, através de mim, através de você. E anote aí um versículo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, a parte B, e o versículo 16, a parte A. Anote aí. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, faça isso com educação e respeito. Amém? E uma pergunta para você meditar, eu e você meditar, olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu compartilhasse.
olhando para a minha vida, para a minha história pessoal, para o que o Senhor fez comigo, né? Com quem eu devo compartilhar isso? Para quem eu devo compartilhar? Fica aí essa interrogação. Faça essa sua oração a Deus, pedindo orientação para Ele te orientar a quem você vai falar do seu amor, do Evangelho. Amém? Feche os seus olhos e vamos agora orar. Pai bendito, Deus amado, aqui estou em Tua presença te agradecendo, Deus, por mais uma leitura de sublinhados e comentados, esse projeto que nasceu do coração do Senhor. Nada é por acaso, tudo é para a Tua glória, Deus, não é para mim, tudo é para Ti, que são todas as coisas, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor alcance essa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela possa começar em mim e nela também, partilhar essa mensagem de vida, sabe? Que o Senhor tanto nos quer que a gente faça, né? Para que a gente apregoe essa mensagem, para que a gente leve adiante essa palavra de Deus, que precisa ser compartilhada. Deus, tem tantas pessoas sedentas de Ti, que a gente possa estar sensíveis a isso, sensíveis a entender que as pessoas precisam Te conhecer, precisam ser resgatadas, precisam ter um encontro contigo, sabe, Deus? Então, nos ajuda, nos orienta a usar o nosso testemunho de vida, né? Traz à memória tudo que o Senhor fez por nós. Talvez essa pessoa já se converteu há tantos anos e ainda nem se lembra. Traga à memória o que o Senhor fez na vida dele, na vida dela. E que ela não sinta, né? Às vezes tem vergonha de lembrar do seu velho eu, de quem era. Não, que não tenha esse sentimento, porque o Senhor transformou e é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então ajuda essa vida, ajuda essas pessoas, para que elas possam tirar lições de vida, né? Todas as experiências que ela e ele teve na vida foram tudo uma lição para o seu amadurecimento, foram experiências que o Senhor permitiu para contar, né? Porque às vezes a gente só vai entender o outro porque passou pelaquela dor, né? Uma mãe que perdeu um filho, ela vai conseguir acalmar uma outra mãe, porque ela também perdeu um filho, né? Uma pessoa que já sofreu por uma ansiedade, uma depressão, ela vai conseguir auxiliar alguém que sofreu, que está sofrendo por isso. Uma pessoa que sofreu abusos, né? Todo tipo de abuso, ela vai conseguir falar com essas pessoas, sabe? Aquilo que mais te provocou dor, aquilo que mais nos provocou dor, Deus, é o instrumento que mais vão ser usados, sabe? Às vezes casamentos frustrados, divórcios, né? Casamentos que foram reconciliados com a tua ajuda. Então são experiências para a gente contar, Deus. Então nos molda, nos prepara para que a gente leve adiante, sabe? Nossas lições de vida, nossos aprendizados. Que a gente tenha paixão pela Tua palavra, meu Deus. Que a gente tenha fome e sede de Ti para aprender a Tua verdade, a Tua palavra. E passar adiante essa verdade, sabe, Deus? Não chegar no próximo sem nenhum conhecimento da Tua palavra, sabe? Precisamos Te conhecer, precisamos ler a palavra de Deus, Senhor. E que a gente possa levar adiante essa mensagem de salvação. Nos direciona, Deus, a começar em mim. Direciona a minha vida, direciona a vida dessa pessoa que está ouvindo. Renova-nos, Senhor. Que a gente não desista, não fique achando que está fora, né? Eu falo tanto, as pessoas não aceitam, as pessoas não querem te conhecer. Não deixe essa pessoa se desanimar, Deus, sabe? Que ela entenda que a semente foi plantada, está sendo plantada no coração. E no tempo certo, essas pessoas vão ser alcançadas. A semente vai germinar e vai dar bons frutos, sabe, Deus? Então nos capacita para a Tua obra, Deus. Faz o que Tu queres nas nossas vidas. Cuida de nós, cuida de tudo na nossa vida.
e nos concede de um excelente dia, Deus, uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente madrugada, uma excelente sexta-feira, Deus. Para quem está trabalhando, para quem está em casa, para a dona de casa, para o trabalhador, que o Senhor o guie, conduza em todos os seus projetos, em toda a sua vida, traga saúde, vigor, é o que eu te peço, Pai. E desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigada a você que acompanhou até aqui, até o próximo áudio, se o Senhor assim permitir. Até mais.